Então vamos lá. É, aqui a princípio é simples, ó. É o seguinte, nós vamos estudar a ebulição dos líquidos puros. Só que a ebulição, ela é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Só que o nome geral da passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamado de vaporização, tá? A gente tem tipo água no estado líquido, e quando ela passa para o estado gasoso, o estado de vapor, essa passagem aqui é chamada de vaporização. Se a passagem for lenta, essa vaporização recebe um nome especial, que é evaporação. Se a passagem for rápida e turbulenta, é chamada de ebulição, mas ambas as coisas estão descrevendo o mesmo fenômeno, tá? Que é a passagem da água líquida para a água gasosa, tá? E é justamente esse fenômeno que a gente vai estudar hoje, que é vaporização, ou no caso, ebulição de líquidos puros, tá? Eu não sei se ficou mais claro para vocês, vamos falando aí. Professor, tem como repetir porque eu cheguei agora e não peguei o assunto direito? É o seguinte, na aula passada, a gente estudou, antes de estudar propriedades coligativas, a gente vai estudar alguns fenômenos físicos que estão relacionados com as propriedades coligativas. E aí, na primeira aula, na aula passada, a gente estudou pressão de vapor. A gente entendeu o que é pressão de vapor, né? É quando o líquido está lá em repouso, e aí algumas moléculas vão escapar do líquido, virar gás, e aí ela vai ficar em cima da superfície do líquido. E esses gases que são provenientes do líquido, ele vai exercer uma certa pressão na superfície do líquido. E a pressão que ele exerce na superfície do líquido é chamada pressão de vapor. Então, a gente na aula passada estudamos pressão de vapor. Já na aula de hoje, a gente vai estudar outro fenômeno físico. Que fenômeno físico é esse? É a ebulição de líquidos puros. Mas o que é ebulição, professor? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Tá? Então, hoje a gente vai estudar isso. É ebulição de líquidos puros, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Tá? Aí alguém fala, não, professor, mas a passagem do estado líquido para o estado gasoso recebe o nome de vaporização. É vaporização. Só que se a vaporização for lenta, ela recebe um nome especial, que é evaporação. Tá? Que é, por exemplo, quando a roupa está no sol e ela seca, né? Ali é uma passagem lenta da água do estado líquido para o estado gasoso. Só que essa vaporização, além dela ser lenta, ela também pode ser rápida, né? Quando a gente coloca uma panela no fogo, começa a ferver a água rápido ali. Então a vaporização ela recebe dois nomes. Ela pode ser evaporação, se for lenta, e pode ser ebulição, se for rápida. E aqui no nosso caso específico de hoje, a gente vai estudar somente a ebulição, que é o que nos interessa, tá? Que é a água quando ela ferve de maneira turbulenta ou de maneira rápida, tá? Então hoje, na nossa aula de hoje, vamos estudar ebulição. E ebulição é o quê? Passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Conseguiram compreender aí? Me falem. Sim, agora eu entendi. Beleza. Então agora, já que vocês entenderam, agora, por exemplo, eu poderia muito bem falar para vocês que a ebulição é isso, é passar do estado líquido para o estado gasoso. Só que a gente, como a gente está estudando química, química é uma ciência, a gente está interessado em estudar o fenômeno a nível molecular, tá? A nível bem específico. É como se um recipiente estivesse lá sendo aquecido, fervendo, e o meu olho nu conseguisse ver, né? A água fervendo, aquela formação de bolhas. Só que a gente que trabalha com ciência, com química, a gente está interessado não somente naquela visão ampla, naquela visão macroscópica. A gente está interessado na visão microscópica, que é aquela visão ali, aquela visão a nível molecular, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai estudar isso agora. Essa visão da ebulição de um líquido puro do ponto de vista molecular. Como que isso acontece, tá? Então, vocês estão vendo aqui nessa figura à esquerda de vocês, que eu estou marcando aqui, ó. Beleza? Que figura é essa? Essa figura, eu tenho uma água, né, nesse copo, só que não é um copo. Aqui a gente chama de becker. Becker, que é um recipiente lá do laboratório similar a um copo. Tá? Então, eu tenho um líquido aqui dentro, vamos admitir que é água, tá? A gente tem água. Aqui embaixo, vocês percebem que tem uma espécie, é um fogo, tá? Eles chamam de bico de Bunsen, que é um metal aqui, essa mangueirinha que é o gás, e ele é a mesma função da boca do fogão, digamos assim, tá? Então é um bico que tem gás e ele vai
vai ter a chama. E essa chama é para quê? Para aquecer, obviamente, o becker, né? Então a gente tem um becker, está em cima de uma placa, tá? E aí tem o fogo aqui embaixo, vai aquecer a placa, consequentemente a placa vai aquecer o becker, que consequentemente vai aquecer a água que está aqui dentro. E vai levar essa água à ebulição. Então aqui é mostrado o quê? O líquido em ebulição. Tá? Então essas bolhas são indícios de que o líquido está entrando em ebulição. Só que se eu pegar essa foto aqui e dar como se fosse um zoom, para que eu estou dando esse zoom? Para a gente ver o que está acontecendo do ponto de vista molecular. Tá? O que está acontecendo aqui? Tá? Então, essa figura aqui, esse círculo aqui que eu estou mostrando para vocês da direita, é a mesma imagem aqui da esquerda, só que com zoom. Tá? Então vocês vão perceber que aqui na parte de baixo eu tenho o líquido normal, né? A água está lá bonitinha e tem as bolinhas, as bolhas aqui, tá? Dentro, aqui em cima do líquido, como esse líquido está aberto, esse recipiente aqui está aberto, eu não vou ter somente a força da pressão de vapor do gás que está entrando em ebulição. Das moléculas de gás que está entrando em ebulição, como foi mostrado lá na pressão de vapor da aula passada. Aqui, a pressão que vai atuar sobre a superfície do líquido não vai ser a pressão de vapor, vai ser sim a pressão atmosférica. Né? Todo mundo sabe que a gente está aqui na Terra, estamos sujeitos à pressão atmosférica. Então, essa seta, está mostrando aqui para baixo, ó, é o sentido da pressão atmosférica que está atuando sobre a superfície do líquido. Por quê, professor? Porque o recipiente está aberto. Se ele está aberto, a pressão não é uma pressão de vapor interna, é uma pressão atmosférica que está atingindo a superfície do líquido. Existe também a pressão da camada do líquido, tá? Mas essa pressão aqui, para o nosso estudo aqui, ela é desprezível, tá? Então, eu vou colocar até com X. Vou marcar até com X, que ela não é muito importante para a gente, não. O que é importante a gente entender que na superfície do líquido existe uma pressão atmosférica. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Essas bolhas são formadas pelas moléculas do líquido, só que elas já estão em fase gasosa, então são bolhas de gás, tá? E aí, para o líquido entrar em ebulição, vocês vão ter que prestar muita atenção aqui agora, que isso aqui é a chave do negócio para entender. Só que para o líquido entrar em ebulição, que no caso o líquido já está sendo formado aqui no seio do líquido os vapores, que são essas bolinhas aqui, só que para ele entrar em ebulição, as bolas, ou as bolhas, bolhas o nome correto, as bolhas, elas precisam escapar do seio do líquido. Porque se as bolhas de gás estiverem dentro do líquido, não quer dizer nada, quer dizer que ainda é líquido. Só que para ele de fato virar vapor, ou seja, virar gás, é necessário que essas bolhas escapem aqui do seio do líquido. Só que para elas escaparem, elas, na verdade, elas têm também uma pressão de vapor, né? Porque eu falei para vocês no ano passado que quando o líquido vira vapor, ele vai ter uma certa pressão de vapor, que no caso é a pressão exercida por essas bolhas. Só que para essa bolha escapar aqui do seio do líquido, ela precisa vencer aquela pressão atmosférica. Aí, tipo, a pressão atmosférica ela tem esse sentido dessa seta, e as minhas bolhas, elas têm, a pressão de vapor delas tem vários sentidos, tá? Por isso que é mostrado aqui nessa figura os vários sentidos da pressão de vapor do líquido. Só que para ela conseguir escapar, é necessário que essa pressão de vapor ela consiga vencer a pressão atmosférica, como se fosse um cabo de guerra. Ele só vai conseguir escapar aqui do seio do líquido se ele conseguir vencer a pressão atmosférica que está vindo lá do sentido de cima. Tá? Então, como se fosse um cabo de guerra. Então, a gente pode conceituar o seguinte, a gente pode já conversar um outro assunto. Ó. O seguinte, a ebulição, que no caso é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ela só vai acontecer, tá? Quando a pressão máxima de seus vapores, que é o P0 aqui, ó, o P0, que é a pressão de vapor das bolhas aqui do líquido, tornar-se igual ou maior à pressão externa. Se ela tornar igual à pressão externa que está exercendo aqui sobre a superfície do líquido, que significa que essas bolhas vão conseguir escapar. Se elas forem maiores, a pressão de vapor do líquido também, for maior que a pressão atmosférica, também vai conseguir escapar, como se fosse um cabo de guerra. Agora, se a pressão de vapor dos líquidos forem menores, significa que ela não vai conseguir vencer a pressão atmosférica. E aí o líquido vai permanecer, aí as bolhas vão permanecer na fase líquida. E aí, no caso, o meu líquido não vai passar para a fase gasosa, para a fase vapor. Vai continuar líquido. Eu sei que pode parecer meio confuso à primeira vista, mas eu queria saber como que está o entendimento de vocês. Conseguiram entender alguma coisa? Ou conseguiram entender nada? Ou foi muito confuso? Me falem aí, para mim poder explicar novamente, ou explicar só um detalhe específico. Digam aí. Eu consegui entender.
E aí, as outras, me falem aí, as outras meninas cadê? Tem um outro rapaz aqui, o Vilécio e as outras meninas, me falem aí, como é que tá? Pra mim tá de boa, professor, também. Deu para entender um pouco. Porque é o seguinte, ó, eu vou explicar de uma outra maneira para ver se a gente entende, ó. Seguinte, quando a gente tem o fogo atuando ali no becker, aí é formado as bolhas. Por que é formado as bolhas? Porque atingiu 100 graus e aí o líquido, ele que era líquido, ele passou para a fase gasosa. E a fase gasosa é a formação de bolhas ali dentro do líquido. Só que para de fato eu ter fase gasosa, é necessário que as bolhas que estão dentro do líquido, elas escapem para a atmosfera. Só que para elas escaparem da atmosfera, ou seja, sair, tipo, ó, onde eu vou riscar, elas saírem daqui e subirem, ó, as bolhas precisam sair daqui, ó, e subir para virar vapor, tá? Ó, a seta para cima. Para essas bolhas saírem aqui do seio do líquido, elas precisam vencer uma força. Que força é essa? É a força que vem lá de cima da pressão atmosférica. Beleza? Então, para ela vencer a força que vem lá da pressão atmosférica, ela precisa ser pelo menos igual à pressão atmosférica ou maior. E aí, se ela for igual ou maior, aí ela vence. Então, toda vez que eu perguntar para vocês o que é ebulição de um líquido, quando que acontece a ebulição de um líquido? É quando a pressão máxima de seus vapores torna-se igual ou maior à pressão atmosférica ou pressão externa, beleza? Que é a mesma coisa. Então, toda vez que a pressão de vapor do líquido, tá? A pressão máxima de vapor do líquido for igual ou maior à pressão externa ou pressão atmosférica, significa que aquele líquido vai entrar em ebulição. Deu para dar uma melhorada aí? Me falem aí. Sim, deu. Sim, deu para entender. Beleza, então vamos lá. Então agora, de posse dessa informação, a gente já entendeu o que a gente vai estudar. A gente vai estudar a ebulição dos líquidos puros, e a gente já sabe o que é a ebulição de líquidos puros, já tem um conceito, já sabe como que acontece do ponto de vista molecular. Então vamos seguir em frente. Agora, a gente vai estudar um fator que influencia Professor, a... Oi, pode falar. eu vou ter que sair por conta que não tá mostrando o slide aqui. Eu vou sair para ver se mostra. Peraí, deixa eu perguntar para os outros meninos. Alguém tá conseguindo ver o slide para ver se é só teu problema ou pode ser meu Pra também? mim, Vê aí. pra mim tá normal. Ah, então sai, Maria Luzia, então sai e entra de novo para ver. Pois tá bom, vou sair aqui. Tá. Apareceu aí o slide, Maria Luzia? Apareceu, sim. Tá, então vamos lá. Então agora a gente vai estudar alguns fatores que influenciam há uma relação entre a pressão externa e a temperatura de ebulição dos líquidos, beleza? Só que antes disso, a gente vai estudar uma coisa chamada diagrama de fases. Aqui, gente, nesse gráfico à esquerda, aqui tem uma tabela e aqui tem um gráfico. Então, na esquerda a gente tem um gráfico. Esse gráfico, ele mostra uma relação entre pressão de vapor, que foi o que a gente estudou no slide passado, na aula passada, e a temperatura, tá? E aí, vocês vão perceber que eu tenho um gráfico de pressão de vapor e de temperatura. E é o seguinte, como que a gente vai interpretar esse gráfico? Esse gráfico aqui é importante para a gente vai ter que aprender a interpretar ele. Seguinte, para a água, todo mundo sabe que a 1 atm, a água ferve a 100 graus, né?
A água entra em ebulição a 100 graus. E é o que o gráfico mostra, ó. Quando eu tenho 1 atm, tá? A gente vem na linha aqui, ó, 1 atm. E quando eu tiver a temperatura de 100 graus, que é aqui, ó, eu vou ter esse ponto A. Esse ponto A é o ponto que corresponde à ebulição da água, tá? Corresponde à ebulição da água. E aí, esse diagrama de fases, ele mostra que fases em que a água vai estar quando eu tiver variação de temperatura e pressão. Por exemplo, quando eu tiver temperatura acima de 100 graus, qual a fase a água vai se encontrar? Na fase vapor. Temperatura de 100 graus quer dizer o quê? Toda essa temperatura aqui está aumentando acima de 100 graus. Então, eu vou ter fase vapor, que é toda essa região aqui. Temperatura abaixo de 100 graus, também vou ter fase vapor, que é tudo essa aqui, ó, tá? Onde eu estou riscando. Só que temperatura abaixo de 100 graus e pressões relativamente elevadas, que é por aqui, ó, eu já vou ter água na fase líquida, tá? Então, lá no meu ponto de ebulição, que é o ponto A, se eu for para a direita, vou ter fase vapor. Se eu for para a esquerda, vou ter fase líquida. Beleza? Então, a interpretação da gente em relação a esse gráfico é o seguinte, que a fase em que a água vai se encontrar, ela depende tanto da temperatura quanto depende da pressão. Porque geralmente, pessoal, as pessoas falam assim, ah não, a água ferve a 100 graus. Mas ninguém fala da pressão, porque a pressão também pode influenciar no estado físico da água. Só que ninguém fala na pressão. Por que ninguém fala? Porque a pressão que a gente está trabalhando aqui, a nível do mar, é 1 atm, ela não varia. Então, por isso que não precisa falar assim, a água ferve a 100 graus e 1 atm. Não precisa falar aí do 1 atm, porque a pressão atmosférica ela é constante. Tá? Só ela é constante, no caso, quando eu estou a nível do mar. Só que se eu variar a minha localização, a minha altitude em relação ao nível do mar, a minha pressão muda. Se a minha pressão muda, a minha temperatura de ebulição também muda. E é isso que a gente vai ver agora. Tá? Então, do ponto de vista científico, se a gente quiser ter um rigor científico, e alguém falar assim, não, a água ferve a 100 graus. Aí você vai falar, beleza, ferve a 100 graus. Só que a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição da água, ela não depende somente da temperatura, depende também da pressão. Tá? Então, é 2 fatores. E aí, esse gráfico aqui, a gente interpreta assim, a gente sempre é um gráfico de função do primeiro grau, né? A gente tem o par ordenado, né? Pressão e tem temperatura. Então, para mim descobrir o estado físico da água, é sempre necessário eu pegar a pressão e pegar a temperatura. E aí eu traço aqui aqueles par ordenado e eu vejo onde que está localizado o meu ponto. E aí, se meu ponto estiver localizado por aqui, onde eu estou riscando, ó, seria a região líquida. Gente, o slide desapareceu aí? Se o que apareceu aqui? Se o slide desapareceu. Ah, não, tá normal aqui. Pelo menos pra mim. Pera aí, eu acho que deu um probleminha. Eu volto já já a mostrar o slide. Eu acho que deu uma caída na rede aqui. Beleza, apareceu novamente aí, né? Sim. Então vamos lá. Continuando. Então é o seguinte, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, ele é um gráfico de função do primeiro grau, né? Que a gente tem uma pressão de vapor, como se fosse um Y da vida, e a gente tem a temperatura, como se fosse um X da vida. E aí a gente traça sempre par ordenado. Então, se aparecesse uma questão, falasse assim, eu quero saber qual o estado físico da água quando eu tiver, sei lá, 5 atm e tiver 70 graus. Aí o que a pessoa faz? A gente vem mais ou menos aqui, ó. Pega mais ou menos aqui, ó, 5 atm, né? E aí pegaria mais ou menos por aqui, onde está o 70, ó. E aí traçaria aqui, combinaria lá com o par ordenado que veio do Y, que é a pressão de vapor, ó. E aí a gente juntaria aqui e marcava o ponto.
E aí a gente veria em que local do meu diagrama de fase esse ponto está localizado, se é na região líquida ou na região de vapor. Nesse caso que eu estou falando aqui para vocês, eu estou admitindo que aqui é 70 graus, foi o que a questão me falou, e estou admitindo que aqui é 5 atm. E aí eu traço o par ordenado, ligando 5 ao 70 e vejo onde é que o ponto vai se encontrar. O ponto se encontrou na região em azul, que é a região líquida. Então, para essas condições, 5 atm e 70 graus Celsius, a minha água estaria no estado líquido. Beleza? Vocês entenderam mais ou menos como é que a gente interpreta esse tipo de gráfico, sim ou não? Sim, entendi. Beleza. Então vamos lá. E aí, como eu falei para vocês, que a minha temperatura de ebulição, ela depende da pressão externa, que é depende da minha pressão externa, a temperatura de ebulição. E a pressão externa, por sua vez, ela depende da minha altura em relação ao nível do mar, da minha altitude. Beleza? Então, nessa tabela aqui da direita, eu tenho várias cidades, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, Campos do Jordão, Cidade do México, La Paz, Monte Everest, que é o ponto mais alto da Terra, o pico mais alto. Então, tem essas várias cidades. E aqui nessa segunda coluna é mostrada a altitude em relação ao nível do mar, né, em metros. Então, a gente tem o Rio de Janeiro, a nível do mar, no caso, 0 metros, tá, a nível do mar. São Paulo já é um pouco acima do nível do mar, 750 metros, tá? La Paz já é 3.636 metros acima do nível do mar. E o Monte Everest já está próximo de 9.000 metros, tá? E aí o que acontece? A temperatura aproximada de ebulição da água, ela sofre variações. Vocês vão perceber que no Rio de Janeiro a água ferve a 100 graus. Por quê? Porque ela está a 1 atm, está a nível do mar. Ela está a nível do mar a 1 atm. Já em São Paulo, que não está a nível do mar, está um pouco mais alta, a água já ferve na temperatura baixa, 97 graus Celsius. Quando eu vou para La Paz, que está 3.636 metros, a água ferve lá em La Paz a 88 graus, já bem menor do que 100, né? E quando eu for para o Monte Everest, que está quase 9.000 metros de altitude, a minha água lá já ferve a 70 graus. Então compara, a água que ferve no Monte Everest é 70 graus Celsius. Já a água que ferve no Rio de Janeiro é 100 graus. Então a gente está percebendo o quê? Que a pressão atmosférica, ela diminui. A gente percebe que a pressão atmosférica, ela diminui em grandes altitudes, tá? Se ela diminuir em grandes altitudes, ó, pressão atmosférica, ela diminui em grandes altitudes, ó, pressão, vou colocar até aqui, ó, PATM, para dizer que é pressão atmosférica. Ela diminui em grandes altitudes. Consequentemente, a minha temperatura de ebulição, ela também diminui, tá? Minha temperatura, o T e o E de ebulição. Beleza? Então, à medida que eu vou para altitudes mais elevadas, se eu vou para altitudes mais elevadas, significa que a minha pressão de vapor, que a minha pressão atmosférica nessas altitudes elevadas, ela diminui. Se ela diminui, a minha temperatura de ebulição também diminui. Por quê, professor? Porque é o seguinte, vocês viram lá, naquele slide anterior, que a minha pressão de vapor, ali das bolhas de água, ela precisa vencer a pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica lá em cima do Monte Everest ela é menor, significa que as minhas bolhas elas vão ter menos dificuldade para vencer a pressão atmosférica, já que ela é menor. Se elas vão ter menos dificuldade, significa que elas vão ferver a uma temperatura mais baixa, elas vão ferver a uma temperatura menor, porque elas vão ter menos dificuldade para escapar do seio do líquido, então menos energia vai ser necessária para fazer elas ferverem, para fazer elas escaparem. Vocês conseguiram entender essa relação aí, sim ou não? Eu entendi. Me respondam aí os outros, a Ellen, a Eu também Elisara. entendi isso. Todo mundo entendeu aí? Sim. Eu, pelo menos, sim. Então é isso, gente. À medida que eu vou subindo para grandes altitudes, a minha pressão atmosférica ela diminui, beleza? Se ela diminui, as minhas bolhas de gás vão ter mais facilidade para escapar do seio do líquido. Consequentemente, a minha temperatura para fazer elas escaparem serão menores, na verdade, tá? Então não tem muito segredo aqui não. Aí tem até uma curiosidade, ó. Geralmente, se a gente conseguisse
Se a gente fizesse um experimento lá na estratosfera, que é mais ou menos a 15 quilômetros aqui da nossa superfície terrestre, a gente conseguisse pegar uma nave e tivesse algum local lá em cima, um laboratório, na estratosfera, a gente poderia pegar uma água, colocar na palma da mão, que essa água ia conseguir ferver. Por que ela iria conseguir ferver? Porque lá na estratosfera a gente já está a 15 mil metros em relação ao nível do mar. E aí 15 mil metros, a pressão atmosférica é muito, muito pequena. Se ela é muito pequena, a quantidade de energia necessária para a água ferver é muito menor do que 70 graus. Ia ser basicamente a temperatura do corpo humano ali, na região de 36, 35 graus. Então, se a gente fizesse esse experimento na estratosfera, teria grande possibilidade, grande chance de a gente conseguir ferver a água apenas com calor, apenas com a energia da nossa mão, calor proveniente da nossa energia corporal. Tá? É óbvio que isso é uma estimativa, né? Porque a gente não foi feito esse experimento, mas do ponto de vista de estimativa, a gente consegue fazer essa estimativa sim. Tá? Só para vocês verem como a altitude tem relação direta com a temperatura de ebulição de um líquido. Beleza? No caso da água, que a gente está estudando aqui. Outra aplicação interessante do que a gente está estudando aqui é a chamada panela de pressão. Tá? Porque é o seguinte, foi mostrado já no slide anterior, uma relação entre pressão e temperatura. Vocês vão perceber o seguinte, ó, que no meu sistema, no sistema que a gente está estudando, quanto maior for a pressão de vapor, tá? Quanto maior for a pressão de vapor, maior será a temperatura de ebulição, tá? Maior será a temperatura de ebulição. Deixa eu ver aqui uma coisa. É isso mesmo, beleza? Aí o que acontece? A gente não pode confundir, porque aqui eu falei da pressão atmosférica, tá? Aqui eu estou falando da pressão atmosférica. E aqui, no caso, se essa pressão atmosférica ela for menor, e no caso ela for menor, a temperatura de ebulição também será menor, como eu já tinha falado para vocês. E aqui no caso, se ela for maior, a temperatura de ebulição também será maior, já que elas são coisas diretamente proporcionais, né? Então se ela diminuir lá naquela situação, se a pressão lá diminuir na situação, a temperatura diminui. Já se a pressão aumenta nessa situação, a temperatura também aumenta, tá? Que são coisas diretamente proporcionais. Tá? Então aqui a gente vai comentar com vocês a influência da pressão externa na temperatura de ebulição. Tá? Ó, a principal aplicação dessa pressão externa na temperatura de ebulição é a nossa famosa panela de pressão. Tá? Seguinte, a panela de pressão, quando a gente está manuseando ela, a gente coloca lá o alimento lá dentro, e antes da gente tampar, dentro da panela de pressão fica uma certa quantidade de ar. Essa quantidade de ar, ela fica lá porque a panela estava aberta. Aí quando eu fecho a panela, essa quantidade de ar que estava lá inicialmente, ela continua lá, só que ela vai estar aprisionada, porque eu fechei, né? E aí quando você coloca no fogo e a temperatura vai aumentando, a água que estava lá dentro junto com os alimentos vai entrando em ebulição. Então a pressão, essa água que entrou em ebulição vai formar vapores. Esse vapor que é formado vai se juntar com a própria quantidade de ar que já tinha lá antes de eu fechar a panela e vai formar uma espécie de pressão atmosférica ali, interna na panela de pressão, maior do que a pressão atmosférica que está fora. Tá? E aí é o seguinte, para o resto do líquido entrar em ebulição, ele não vai precisar mais vencer a pressão atmosférica lá de fora, ele vai precisar vencer a pressão atmosférica que está ali dentro da panela de pressão. E a pressão atmosférica que está dentro da panela de pressão, ela é maior do que a pressão atmosférica externa. Tá? Por quê? Porque juntou a pressão de vapor do gás, que já entrou em ebulição, junto com o próprio ar que já estava lá dentro. Então ele vai formar um ambiente que eu tenho uma pressão atmosférica dentro da panela de pressão maior do que a pressão atmosférica de fora. E aí, para o líquido vencer essa pressão atmosférica que está maior do que a de fora, é necessário mais energia, mais temperatura. Então é por isso que a temperatura de ebulição da água, no caso, dentro da panela de pressão, ela é sempre maior do que 100 graus. Por quê? Porque a pressão interna ali dentro da panela de pressão é maior do que a pressão externa, certo? E aí mostra a relação direta. Sempre que eu estiver trabalhando com pressão,
seja pressão de vapor, pressão atmosférica ou pressão externa, quanto maior for a pressão, ali do meu sistema, maior será a minha temperatura de ebulição, tá? Ou seja, quanto maior for aqui é aquela mesma história do recipiente, ó. Mesma história do recipiente. Quanto maior for essa pressão aqui externa, ó, essa pressão aqui externa, quanto maior for a pressão externa, maior vai ter que ser as forças para fazerem o líquido vencer essa pressão externa. E essas forças, a gente está falando de energia, está falando de calor. Então, se essas forças para vencer a pressão externa vão ter que ser maiores, significa que a minha temperatura de ebulição vai ter que ser maior, tá? Então, o que eu quero deixar claro para vocês, aqui não é PV não, aqui é P, pressão externa. O que eu quero deixar para vocês é o seguinte, que a pressão externa, ela é diretamente proporcional à minha temperatura de ebulição. O que isso quer dizer, professor? Que quanto maior a pressão externa, maior a temperatura de ebulição. Beleza? Então tá aqui, ó. A água, ela ferve, ó, a 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que um ATM, a água ferve a 100 graus. Já se eu pegar esse 760 e aumentar para 1500, significa que a água vai ferver, agora não vai ferver mais em 100 graus, ela vai ferver em 120. Então significa o quê? Eu estou fazendo o que com a pressão? Estou aumentando. Estou fazendo o que com a temperatura aqui? Estou aumentando também. Por quê? Porque a temperatura de ebulição e pressão externa são diretamente proporcionais. Se eu aumentar uma, a outra também aumenta. Se eu diminuir uma, a outra também diminui. E aí vocês vão perceber isso no slide anterior. No slide anterior foi mostrado a altitude, a temperatura de ebulição, foi mostrado que a pressão atmosférica, quando ela diminuiu, né? Quando ela diminuiu a pressão atmosférica, a temperatura de ebulição também diminuiu, porque elas têm relação direta. Já no slide aqui, foi mostrado que quando a temperatura de ebulição aumentou, ou no caso, quando a pressão externa aumentou, a temperatura de ebulição também aumentou, porque elas são coisas diretamente proporcionais, tá? É meio confuso esse daqui, pessoal, mas eu vou pedir para vocês depois pegarem os slides, tá? Tentarem entender com calma. Procurem algum livro de Química 2 também, pesquisem na internet para tentar ajudar a fixar o conteúdo. E aí quando eu postar também a gravação dessa aula, eu vou estar postando um vídeo auxiliar também, uma aula adicional para ajudar vocês aí na interpretação, tá? Então, nessa parte aqui, eu estou mostrando para vocês que existe uma relação direta entre pressão externa e temperatura de ebulição, tá? Uma relação bastante direta. Aqui é mostrado também como que é o comportamento da ebulição de líquidos puros, no caso, quando eu estiver trabalhando com líquidos diferentes, tá? Porque eu estou falando para vocês só de água. Água para lá, água para cá, sempre água. E alguém poderia perguntar, professor, esse comportamento, ele é similar para outros líquidos? Sim, ele é similar para outros líquidos. Vocês vão perceber, inclusive, ó, nesse gráfico aqui, é uma curva, as várias curvas, é um gráfico que mostra a pressão de vapor de vários líquidos em relação à temperatura. E aí a gente tem o éter, a gente tem o álcool e a gente tem a água, né? E aí quando eu tenho aqui 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 1 atm, tá? Essa linha aqui está em 1 atm, vocês vão perceber que em 1 atm, esses líquidos, eles vão ter temperaturas de ebulição diferentes. Por exemplo, o éter comum, qual a temperatura de ebulição? Que é a temperatura lá no ponto a 1 atm, vai ser 34,5 para o éter comum. Já a temperatura de ebulição para o álcool, que é no ponto B, é 78,5. E já a temperatura de ebulição da água, que é o ponto C, vocês já devem saber de cabeça, é 100 graus, né? A temperatura de ebulição da água é 100 graus, tá? Então, vocês vão perceber que a gente tem diferenças de temperatura de ebulição para os diferentes líquidos, né? E aí vocês vão perceber também outra coisa, um resumo que a gente pode fazer aqui, uma generalização. A gente pode ver o seguinte, quando eu comparo a pressão de vapor do éter, do álcool e da água, eu vou perguntar para vocês, quem tem maior pressão de vapor aí desses três líquidos? Para as diferentes temperaturas?
A água, não, professor. Não. Ó, vamos lá. Ó. Eu vou ajudar vocês, ó. Eu vou pegar essa temperatura aqui, ó. É uma temperatura, ela está abaixo de 30, temperatura X, que eu não sei quanto é, está abaixo de 30. E eu vou traçar aqui uma linha reta, ó. Uma linha reta. Aí eu estou perguntando para vocês em relação a esse eixo Y aqui, da pressão de vapor. Quem que teria maior pressão de vapor aqui para essa aumentar a temperatura? Seria o éter, seria o álcool, seria a água. Sendo que a pressão de vapor, a seta está aqui, ó, então ela está crescente. Tem uma coisa que está subindo. Ó. Quem teria maior pressão de vapor nesse caso? O éter? É o éter. Beleza? O éter tem a maior pressão de vapor. Quem que é o segundo que tem a maior pressão de vapor? O álcool, tá? Então o gráfico, a gente interpreta o gráfico desse jeito, o álcool. Tá? O éter está aqui em cima, ó. Está aqui em cima, a pressão de vapor dele está aqui. O álcool está aqui, ó. Pressão de vapor dele está aqui. E a água está aqui embaixo, ó. É o que tem a menor pressão de vapor. É a água. E o éter é que tem a maior. Beleza? Então a gente pode generalizar o seguinte, ó. O líquido que tiver a maior pressão de vapor, ele é um líquido mais volátil, que a gente viu lá na aula passada. A gente já viu na aula passada, né? Em relação à volatilidade de líquidos. Né? Os que têm a maior pressão de vapor são os mais voláteis. Dei até exemplo dos perfumes, né? Perfume geralmente é composto por álcool, por éter. Ele precisa ser bem volátil. Quer dizer o quê? É aquele que tem grande capacidade de virar vapor. Né? Então, se o perfume a gente está interessado no cheiro, né? A gente tem que passar ele, né? Que é um líquido e rapidinho ele já tem que virar vapor para as pessoas poderem sentir o aroma do perfume, né? Então, geralmente, a volatilidade está relacionada com isso, com a capacidade de um líquido virar vapor. Então, quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é o líquido. Então, qual dos líquidos aqui seria o mais volátil? No caso, é o éter. Por quê? Porque ele tem a maior pressão de vapor, como vocês responderam aí para mim. Beleza? Outra coisa que eu posso inferir em relação a isso é que o líquido mais volátil, que é no caso que tem a maior pressão de vapor, vai ser ele que vai ter a menor temperatura de ebulição. Por quê, professor? Vocês estão vendo aqui no gráfico, ó. Quem tem menor temperatura de ebulição que eu falei para vocês? É o éter, 34,5. Quem que é o segundo? É o álcool, 78,5. E o terceiro é a água. Então, quanto mais volátil for o líquido, menor será a temperatura de ebulição. Ou seja, menos energia vai ser necessária para fazer ele virar vapor, sair da fase líquida e virar vapor. Conseguiram entender essa parte aí, gente? Sim, tá ótimo. Beleza. Então é o seguinte, agora chegou a hora da verdade. Eu vou tomar uma água e vou deixar essa questão aí para vocês analisarem e a gente vai discutir quando eu voltar. Todo mundo conseguiu entender aí? Então vocês vão pegar essa questão aí, vai ficar na tela de vocês, vocês vão ler com calma e vão me falar a resposta daqui a pouco. Entendido? Todo mundo aí? Certo. Beleza, volto já.
E aí, vamos lá. Voltei. Deixa eu perguntar para vocês. Conseguiram fazer? Eu consegui. E aí, me explica. É a letra A, porque como no exemplo que o professor disse, das cidades, tipo, como São Paulo tem o mesmo nível do mar, a temperatura de ebulição vai ser 100, mas, por exemplo, no Monte Everest, que é superior ao do nível do mar, a temperatura de ebulição vai ser mais baixa. Por quê? Porque a pressão atmosférica é menor, né? Isso. Beleza. Então, para quem fez e para quem não fez, a explicação da Fanny Cole, né? A explicação da Fanny Cole é isso mesmo. É, e a Maria, acho que foi a Maria Luzia, que respondeu também a letra A. Maria Luísa. Então, é isso mesmo. Quando a gente tem uma cidade cuja altitude é superior ao nível do mar, a temperatura de ebulição vai ser menor do que 100 graus. Isso para a água, gente. É bom a gente deixar claro. Isso a gente está falando da água. Água pura. E ela vai ser menor do que 100 graus, por quê? Porque a pressão atmosférica é menor. Se a pressão atmosférica é menor, menos energia vai ser necessária para vencer essa pressão atmosférica. Então, se é menos energia, significa que vai ser menor do que 100 graus. Beleza? É, essa, essa questão eu também vou pedir para vocês fazerem. Essa questão já é um pouco de interpretação de gráfico, tá? Ela não é muito conceitual em relação à anterior que eu mostrei para vocês, não. A questão anterior tinha um gráfico lá, ilustrativo e tal, mas essa aqui já é de interpretação do gráfico. O gráfico anterior era só para ilustrar. Essa aqui é a interpretação. Façam aí. Analisem bem a questão, façam ela para mim aí, e aí a gente vai discutir a resposta dela já já. Quem conseguir responder já pode ir me falando, que eu tô na linha. Tô olhando aqui. Eu acho que, eu não sei se está certo, mas eu acho que talvez seja a letra C. E aí, vamos lá, quem mais? Quem concorda? Ou quem discorda, também vale, né? Ó, o seguinte, gente, ó. É assim, ó. Aqui fala assim, o gráfico abaixo mostra a variação da pressão de vapor em função da temperatura para o dicloro de fluometano. Então a gente não está trabalhando mais com água, tá? Essa questão aqui já está falando desse dicloro de fluometano, que é o CCl2F2. Então a gente tem o quê? A gente tem um gráfico de pressão de vapor versus um gráfico de pressão de vapor versus temperatura, né? O nosso gráfico. Aqui esse eixo vertical é a pressão de vapor em ATM, que é a unidade de pressão, e o eixo horizontal a gente tem temperatura, tá? Então esse é o nosso gráfico. Aqui a gente tem uma figura ilustrativa do recipiente, que no caso é o nosso líquido aqui, está na fase líquida aqui embaixo, né? O C, Cl2F2 e aqui em cima é a fase vapor.
tá? O recipiente está fechado, inclusive. E aí a gente tem, né, essa curva que descreve como que é a nossa variação de pressão de vapor em relação à temperatura, né? Essa curva que mostra. E aí ele pergunta para a gente, ó, qual é aproximadamente a temperatura de ebulição em graus Celsius do CL2F2 ao nível do mar? Gente, toda vez que ele falar assim, ó, toda vez que vocês verem isso daqui, ó, nível do mar, toda vez que a gente vê, ó, nível do mar, tô tentando escrever devagar para não sair a letra feia, mas é inevitável a letra sair feia. Então, toda vez que a gente estiver falando nível do mar, quer dizer o quê? Quer dizer 1 atm. Então, essa informação aqui para a gente é importante, né? Por isso que a gente falou lá, Rio de Janeiro é nível do mar, ela tem o quê? 1 atm, a água ferve quanto? 100 graus. Beleza? Então, nesse tipo de questão, quando vocês verem nível do mar, quer dizer que a pressão ali vai ser 1 atm. Beleza? Se a pressão é 1 atm, vai ficar fácil da gente interpretar o gráfico. Beleza? Porque é o seguinte, ó. Deixa eu mudar aqui a cor do marcador de texto. Quando eu venho aqui, ó, aqui é a pressão de vapor em atm. Beleza? Então, para o líquido entrar em ebulição, a minha pressão de vapor precisa ser igual à pressão externa. Só que a nível do mar, a pressão externa é 1 atm. Então, a minha pressão de vapor aqui do líquido, ela precisa ser 1 atm, já que o líquido entra em ebulição quando a pressão de vapor dele é igual ou maior que igual ou maior que a pressão externa. Então, se a pressão externa, que é a pressão proveniente quando eu estou a nível do mar é 1 atm, a minha pressão de vapor para o líquido entrar em ebulição, ele vai entrar a partir de 1 atm também. Então, só eu vim aqui no gráfico, ó, marquei 1 atm, tá aqui, ó, 1 atm. Aqui nessa região que eu estou marcando é onde é o ponto de encontro do 1 atm com a temperatura que eu quero descobrir. E aí, quando eu traço aqui, ó, 1 atm, que é aquela história do par ordenado, e venho aqui embaixo, ó, eu vou descobrir que a minha temperatura ela está entre menos 20 e menos 30. Consequentemente, a minha temperatura aqui seria o quê? Seria menos 25, que está entre menos 30 e menos 20. Beleza? E aí a resposta seria a letra D. Tá? Por quê? Porque eu estou querendo saber qual é a minha temperatura quando eu tenho 1 atm. Por que é 1 atm, professor? Porque ele quer saber a ebulição quando está a nível do mar. A nível do mar, a pressão externa, a pressão atmosférica é 1 atm. Consequentemente, a pressão de vapor, para ele começar a entrar em ebulição, vai ter que ser igual a 1 atm também. Então, é só a gente traçar aqui o par ordenado e vai descobrir essa temperatura de menos 25. Vou perguntar se vocês conseguiram entender. Deixa eu ver. A Maria Luísa tinha falado letra D. Realmente foi letra D. Beleza? E aí, é o seguinte, aí tem mais essa outra questão aqui para a gente comentar, tá? Essa questão aqui também, ela é uma questão de interpretação de gráfico, tá? É uma questão de interpretação de gráfico. Ela fala assim, ó, o gráfico apresenta para os líquidos 1, 2 e 3 as curvas da pressão de vapor, as curvas de pressão de vapor em função da temperatura. Então, esse gráfico aqui é similar ao gráfico da questão anterior, beleza? Bem similar. Então, tem o líquido vermelho é o líquido 1, o líquido verde é o líquido 2 e o líquido azul é o líquido 3, tá? Então, tá aqui é o 1, que é o 2 e aqui é o 3. Aí ele fala assim, ó, considere que os três líquidos estão no mesmo local e analise as seguintes afirmativas. Então, ele está querendo dizer que eles estão no mesmo local, não tem variação de altitude, nada disso, tá? Estão no mesmo local. Aí ele fala assim, ó, no mesmo local no qual o líquido 3 entra em ebulição a 90 graus, o líquido 1 entra em ebulição a 50 graus. Então, venho aqui, ó, o líquido 3, ele entra em ebulição a 90 graus. E a 90 graus ele entra em ebulição, então o ponto que ele entra em ebulição é esse aqui, ó, que eu estou marcando, ó. Beleza? Ele entra em ebulição nesse ponto.
E aí ele pergunta se nesse ponto o líquido 1 entra em ebulição a 50 graus. É só eu vir aqui nesse ponto, ó, e ver aqui onde é que está o líquido 1, ó. O líquido 1 está por aqui, ó, nessa região, ó, nessa região aproximada. E aí quando eu desço, eu percebo que está próximo dos 50. Então, essa afirmativa 1, ela é verdadeira. Tá? No mesmo ponto que o líquido 3 entra em ebulição a 90 graus, o líquido 1 entra em ebulição a aproximadamente 50 graus. Então está correto. Aí, a afirmativa 2 fala assim, ó. Na temperatura de ebulição, a pressão de vapor do líquido 1 é maior que a pressão de vapor do líquido 2. Não. Como eles estão no mesmo local, geralmente eles estão no mesmo local, a pressão de vapor, nesse caso, para esses líquidos, elas não serão diferentes, tá? Então, digamos que o líquido ele vai entrar em ebulição a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 1 atm. Então, está mais ou menos aqui, entre 700 e 800. E aí, se você traçar uma linha reta, você vai perceber que os líquidos eles vão entrar em ebulição na mesma pressão de vapor. Beleza? Alguém fala, professor, não entendi isso daí não. Vai ser muito similar a esse gráfico aqui, ó. Percebe, ó? Esse gráfico aqui, ele mostra 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 1 atm. Vocês percebem que os líquidos eles têm diferente temperatura de ebulição aqui embaixo, ó. Só que a pressão de vapor deles aqui é a mesma, ó. É uma linha reta constante, ó. Todas aqui vai morrer aqui em 760 milímetros de mercúrio. Então a pressão de vapor aqui não está variando. O que está variando é o quê? Por ponto de ebulição, no caso. O que está variando é a temperatura de ebulição, mas a pressão de vapor não está variando nesse caso, tá? Então essa segunda questão fala que na temperatura de ebulição a pressão de vapor do líquido 1 é maior que a do líquido 2. Não, são iguais. Então essa daqui é falsa. Beleza? Aí fala também, a 25 graus o líquido 1 é o mais volátil. Vamos lá, a gente vai entender isso aqui agora, ó. A 25 graus, 25 está entre 20 e 30, né? Então é bem aqui, ó, esse ponto, né? Esse ponto, beleza? Então tá aqui, ó. Tá? Esse é o nosso ponto. Aí ele fala assim, ó, a 25 graus, o líquido 1 é o mais volátil. Quem que é o mais volátil, gente, quando a gente vem aqui lá naquela nossa regrinha? O mais volátil, lá, de acordo com a nossa regrinha, o líquido mais volátil é sempre o líquido que tem a maior pressão de vapor. Não é? O mais volátil é o líquido que tem a maior pressão de vapor. Então vamos lá para a questão. Quem que vai ser mais volátil? O 1, o 2 ou o 3? Quem que tem maior pressão de vapor para 25 graus? Ó, é o vermelho que está maior. Né? O vermelho tem a maior pressão de vapor, aproximadamente é 200. E se ele tem a maior pressão de vapor, significa que ele é o mais volátil. Então, a 25 graus, o líquido 1, que é o vermelho, é sim o mais volátil. Então, está correto. Afirmativa 3. A afirmativa 4 fala que as forças intermoleculares, que são as forças que ligam as moléculas do líquido 3, são as mais fortes. Essa questão aqui também está correta, porque geralmente os líquidos que têm mais dificuldade para entrar em ebulição, que são os menos voláteis, são os líquidos que estão mais ligados entre si. Então, para mim poder fazer eles separarem, é necessário que eu forneça mais energia. Então, eles são os menos voláteis. Tá? Então, o que no caso aqui é o líquido 3, que tem sempre a menor temperatura de ebulição. E tem, no caso, a menor pressão de vapor, que no caso é menos volátil. Então, toda vez que eu falar em relação à ebulição, volatilidade, os líquidos que têm forças intermoleculares, que são as forças que unem as moléculas mais fortes, são os líquidos que têm mais dificuldade para entrar em ebulição. Porque é necessário mais energia para me romper essas moléculas que estão ligadas, tá? E aí, de posse das informações, a afirmativa 4 também seria verdadeira. Então, seria a 1, a 3 e a 4. Tá? Então, seria a letra C. Beleza? Então, para quem não conseguiu entender muito essa última questão aqui, como eu falei, eu vou estar deixando a gravação, tá? Vocês vão poder analisá-la com calma. Vou estar deixando os slides também, vou estar podendo analisá-la com calma. E aí, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. E aí, a gente pode conversar a respeito dessa questão com mais calma, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? Seguinte, meu plano era já mostrar para vocês a parte de congelamento de líquidos, mas felizmente o horário já deu uma estourada. Então, amanhã, juntamente com essa aula gravada de hoje, eu já vou estar postando a aula correspondente a congelamento de líquidos, tá?
Então, eu vou estar postando amanhã essa aula aqui gravada e a de congelamento de líquidos, que será uma aula, no caso, inédita, tá? E aí, no decorrer da... E aí, quando chegar na quinta-feira, que é a nossa aula síncrona novamente, a gente vai tirar dúvidas dessa aula de hoje, da aula de amanhã que eu vou estar postando, e vamos estar resolvendo algumas questões ou já iniciando o conteúdo novo de propriedades coligativas. Conteúdo novo não, ou já iniciando a parte de propriedades coligativas, os aspectos quantitativos. Tá? Então esse é o nosso planejamento. Amanhã a gravação e a aula de congelamento de líquidos, na quinta tirar a dúvida e resolver exercícios ou falar dos aspectos quantitativos das propriedades coligativas. Todo mundo conseguiu entender aí os nossos próximos passos? Entendi. Só lembrando que hoje, eu acho que é hoje, né? O último dia para, aliás, o prazo que eu coloquei para entregar o exercício. Então, quem não entregou ainda, corre lá para fazer, para tentar me entregar dentro do prazo, para não ter desconto de pontos, né? Importante estar entregando todo mundo dentro do prazo. Beleza? Todo mundo conseguiu entender aí? Sim. Então, gente, uma boa tarde para todos vocês e já está quase a noite, né? E até a próxima. E estudem, vejam os vídeos aí que quem não viu todos, não deixem a matéria acumular, beleza? Boa tarde e até a próxima aí. Valeu.